possível a Inglaterra ter tido 4 reis em um único ano? Por que na língua inglesa a vaca muda de nome quando chega à mesa? E qual é o melhor lugar para assassinar seu irmão e roubar sua coroa? Os reis e rainhas da Inglaterra, os normandos, matam uns aos outros. O ano de 1066 é considerado o mais significativo na história da Inglaterra. Ele testemunhou 4 reis, o fim da primeira dinastia governante, a ascensão de outra, e uma mudança completa no modo de vida inglês. Em janeiro, o rei Eduardo, o confessor, morreu sem deixar filhos, abrindo caminho para que o pretendente mais poderoso tomasse o trono. O cometa Halley rasgou o céu e o povo acreditou ser um presságio. Mas, presságio de quê? Haroldo Godwinson. Haroldo era um conde poderoso, filho do principal conselheiro de Eduardo e irmão da rainha. Quando jovem, ele naufragou no norte da França e foi ajudado por Guilherme, duque da Normandia, em troca de um juramento de que Haroldo apoiaria a reivindicação de Guilherme ao trono inglês, quando chegasse a hora. Porém, em seu leito de morte, o rei Eduardo acordou de um coma apenas o tempo suficiente para apontar Haroldo como seu sucessor. A nobreza inglesa prontamente o proclamou rei. Indignado com essa traição, Guilherme da Normandia começou imediatamente a preparar uma invasão. Haroldo também teve que lidar com invasões de seu próprio irmão, Tostig, e de Harald Hardrada, rei da Noruega. Ele derrotou ambos, mas Guilherme provou ser um oponente formidável. Em outubro, o exército de Guilherme chegou à Inglaterra. O confronto mortal ficou conhecido como a Batalha de Hastings. Haroldo foi morto no campo de batalha, muito provavelmente por uma flecha que o atingiu no olho. Edgar Atheling. Em meio ao tumulto após a morte de Haroldo e enfrentando a invasão normanda, o conselho elegeu Edgar, de apenas 13 anos. Ele era o último homem sobrevivente da Casa Real de Wessex. Ele nunca foi coroado. Sendo jovem demais para liderar um exército e sem parentes mais velhos para lutar por ele, Edgar tinha poucas chances de resistir a Guilherme da Normandia. 1 a 1, os nobres abandonaram Edgar e juraram lealdade a Guilherme, cuja conquista agora parecia inevitável. Em dezembro, Edgar não teve escolha a não ser se submeter. Agora deposto, Edgar foi mantido prisioneiro por algum tempo, mas acabou escapando para o exílio. Ele viveu até a impressionante idade de 73 anos, alimentado por seu desejo de vingança, passando o resto da vida em tentativas fúteis de recuperar sua coroa perdida. A Casa da Normandia, Guilherme I, Guilherme, o Conquistador, às vezes chamado de Guilherme, o Bastardo. Era descendente de Rolo, o guerreiro viking que manteve Paris refém no ano 911 e recebeu o norte da França como resgate. A área ficou conhecida como Normandia, pois era governada pelos Homens do Norte. Guilherme era filho ilegítimo de Roberto, o Diabo, com sua amante, e herdou o ducado aos 7 anos. Os nobres normandos lutaram para controlar o jovem duque, mas, ao amadurecer, Guilherme provou ser um líder poderoso e implacável. Ele conseguiu uma forte aliada ao casar-se com Matilda de Flandres. Sua reivindicação ao trono inglês vinha através de sua tia-avó, Emma, da Normandia. Ele foi coroado rei da Inglaterra no dia de Natal, em 1066. Guilherme trouxe consigo nobres normandos que construíram castelos e ostentaram sua riqueza, tornando-se a nova classe dominante da Inglaterra. É por isso que até hoje muitas palavras em inglês para comida têm um nome francês quando estão na mesa, mas um nome anglo-saxão quando estão no pasto, como bife para a carne e cal para a vaca.
ou pork para a carne e pig para o porco. Guilherme construiu uma fortaleza imponente no rio Tâmisa, a Torre de Londres. York e o norte da Inglaterra resistiram ao domínio normando. Então, Guilherme iniciou uma campanha de terror e brutalidade. Ele enviou seu exército para destruir aldeias, queimar plantações e matar todas as pessoas e animais que encontrassem. A fome que se seguiu forçou muitos nortistas ao canibalismo. Levaria décadas para a região se recuperar, e esse massacre serviu como um forte aviso para não se rebelarem contra seus novos senhores normandos. Guilherme também sabia que a religião era uma ótima maneira de suprimir seus súditos supersticiosos. Então, ordenou a construção de catedrais impressionantes. Sua liderança forte criou certa estabilidade. Ele construiu castelos ao longo da fronteira selvagem com o país de Gales e fez uma trégua com o rei da Escócia. Nobres normandos casaram-se com poderosas famílias anglo-saxônicas, permitindo a fusão das culturas. Guilherme ordenou a criação do Domesday Book, um inventário de todas as terras e propriedades em seu reino, uma conquista massiva para a época, que facilitou a cobrança de impostos e enriqueceu a coroa. Guilherme passou os últimos anos de sua vida na Normandia, satisfazendo seu enorme apetite. Enquanto cavalgava, feriu seu grande estômago na sela da montaria, um ferimento que em poucos dias provou-se fatal. Em seu funeral, seu estômago inchado estourou e o padre teve que apressar os ritos fúnebres para escapar do mau cheiro. Apesar de seu fim indigno, Guilherme é considerado um dos reis mais importantes da Inglaterra. Guilherme II. Guilherme I dividiu seus domínios entre os filhos mais velhos. O segundo filho, Guilherme Rufus, também conhecido como o Vermelho, recebeu a Inglaterra. O irmão mais velho, Roberto, ficou com a Normandia. O caçula, Henrique, recebeu apenas 5.000 libras. Nenhum dos irmãos ficou satisfeito, e os três conspiraram e lutaram na tentativa de ter tudo. Eventualmente, cansaram-se da briga. Roberto partiu para as cruzadas, e Guilherme e Henrique fizeram uma paz provisória. Guilherme, o Vermelho, não era popular. Ele cobrava impostos pesados, não tinha a força do pai e nunca se casou, o que era visto com maus olhos na Idade Média religiosa. Durante uma caçada com seu irmão Henrique, Guilherme foi atingido por uma flecha e morreu. Nada é certo, mas obviamente suspeitou-se de assassinato. Seu corpo foi deixado na floresta, até que camponeses o levaram para Winchester, em um carrinho de mão. Chegando lá, foi negado ao corpo do rei um enterro cristão, Henrique I. Após a morte do irmão, Henrique correu para o castelo, onde, de espada em punho, exigiu acesso às joias da coroa. O conselho rapidamente o nomeou rei. Seu irmão Roberto deveria ser o próximo na linha de sucessão, mas quando tentou reivindicar o trono, Henrique o aprisionou pelo resto da vida. Henrique alegava ter poderes sagrados e iniciou a tradição do toque real, impondo as mãos em vítimas de tuberculose para curá-las, um costume que continuou até o século XVIII. Ele promoveu pessoas capazes para posições em seu governo, sabendo que um homem que subiu por mérito seria mais leal que um aristocrata. Ele e sua rainha, Matilda da Escócia, tiveram 2 filhos, uma filha, também chamada Matilda, e um filho, Guilherme. Após tantas sucessões conflituosas, o rei Henrique não quis arriscar e fez todos os seus barões jurarem lealdade ao filho Guilherme como sucessor. Aos 17 anos, o príncipe herdeiro e outros jovens da corte deram uma festa barulhenta a bordo do navio White Ship. Passageiros e tripulação estavam todos bêbados, e o navio colidiu com as rochas. Todos a bordo se afogaram.
Seus gritos podiam ser ouvidos da terra firme durante toda a noite, mas ninguém pôde salvá-los na escuridão. Disse que o rei Henrique nunca mais sorriu. Ele tentou fazer os nobres jurarem lealdade à sua filha, Matilda, mas eles relutaram, pois não acreditavam que uma mulher pudesse governar. Henrique foi atormentado por pesadelos sobre a crise real que seguiria sua morte, a qual chegou aos 58 anos, após ele comer peixes lampreia em excesso, ignorando ordens médicas. A casa de Blois. Estevão, com Matilda longe, na Europa, seu primo Estevão de Blois navegou para a Inglaterra para reivindicar o trono. Ele era neto de Guilherme, o Conquistador. Estevão deveria estar no trágico White Ship quando afundou, mas uma dor de estômago o manteve em terra firme. Ele tinha o apoio dos barões, que perceberam que ele era fraco e não faria nada para impedi-los de agir como bem entendessem. Matilda reuniu apoio para pressionar sua reivindicação, e a Inglaterra ficou dividida. Estevão confiscou terras de nobres e esvaziou o tesouro na tentativa de manter a coroa. Em 1141, o exército de Matilda capturou Estevão, e Matilda foi coroada rainha. A Casa da Normandia, restaurada. Matilda, a imperatriz. Matilda foi a primeira rainha da Inglaterra por direito próprio. Ela passou a maior parte da vida na Alemanha, na corte de seu falecido marido, o Sacro Imperador Romano, onde era muito popular. Lá, a palavra do imperador era lei. Então, quando os barões da Inglaterra exigiram que ela fizesse um juramento de coroação para tratar seus súditos com justiça, ela recusou. Sua atitude imperiosa era intolerável para os ingleses. Eles a expulsaram e trouxeram Estevão de volta como rei. Matilda permaneceu na Inglaterra por vários anos, conspirando para recuperar seu trono e passar a tocha para seu filho, Henrique, que continuou a guerrear contra Estevão. Quando o próprio filho de Estevão morreu repentinamente, Estevão cansou-se. Ele fez de Henrique seu filho adotivo e herdeiro, e morreu pouco depois, abrindo caminho para uma nova dinastia que dominaria a Inglaterra na Idade Média, a Casa de Plantageneta. Confira o próximo vídeo para descobrir por que os ingleses mostram 2 dedos para alguém que os irritou. Ricardo Coração de Leão, rei-herói ou um completo tolo? E, se você deixar sua esposa brava o suficiente, ela levantará um exército para te assassinar.